Olá, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Eu resolvi fazer esse vídeo de novo para vocês, porque ontem a gente teve muitas pessoas no nosso treinamento e eu, por algum motivo, não coloquei para gravar o treinamento. E somente no final do treinamento que eu percebi. Quando a gente chegou na última parte, onde a gente estava recebendo o depoimento da Elaine, eu olhei e realmente meu coração começou a bater acelerado, porque eu vi que eu não tinha gravado o treinamento. Então, como eu tenho um compromisso com você, com as pessoas que querem assistir, querem ver, eu resolvi gravar esse treinamento hoje e disponibilizar para vocês que não conseguiram estar online, ao vivo com a gente ontem. E aí a gente vai falar sobre absolutamente tudo que nós falamos ontem. Então eu resolvi colocar os mesmos slides, o mesmo assunto, para vocês terem esse acesso, tá bom? Então vamos começar? Então, para quem não me conhece, que eu sei que muitas pessoas que vão assistir esse treinamento não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha história, bem resumidamente, tá bom? E aí a gente vai falar sobre o tema de hoje, que é ansiedade, depressão e o uso dos óleos essenciais. Então, para vocês que não me conhecem, meu nome é Thalita Morim e eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Há 12 anos eu era gerente de RH e eu trabalhava numa multinacional. E eu também tinha um sonho, que era ter filhos. Essa daqui, essa imagem que vocês estão vendo, é uma imagem da minha família. Então, eu tenho 3 filhos. O Bernardo, que vai fazer 5 anos, a Valentina, que vai fazer 4, e o Otávio, que vai fazer 1 ano, daqui mais ou menos 16 dias. E quando eu trabalhava nesse mundo corporativo, eu saía de casa muito cedo e chegava muito tarde. E quando eu decidi realmente, verdadeiramente ser mãe, porque eu sempre tive esse sonho, não fazia sentido eu trabalhar e ficar tão ausente em casa e com os filhos tão pequenos. Então eu resolvi que eu não iria trabalhar por um período, eu não iria mais trabalhar. E realmente foi assim que eu fiz. Então eu saí do meu trabalho e o Fábio continuou tocando as atividades dele e eu resolvi cuidar dos meus filhos. Quando o Bernardo e a Valentina, o Bernardo tinha mais ou menos 2 anos e a Valentina ia fazer 1, eu sentia falta de alguma coisa. Eu comecei a ter a necessidade de fazer alguma coisa, mas não voltar a trabalhar como eu trabalhava antes. Eu queria poder cuidar, continuar a cuidar dos meus filhos, mas eu também queria voltar a trabalhar. E naquele modelo tradicional que eu fazia, não daria, não fazia nenhum sentido. Foi quando eu resolvi procurar outros meios, buscar outras coisas, outras atividades, e eu encontrei um curso de coaching holístico. Também não era um curso que eu queria fazer, não, de uma forma tradicional, e eu queria falar com as pessoas, eu queria estar com as pessoas. Foi quando eu comecei a dar palestras sobre padrões. Eu sempre gostei muito da mente. Como é que as pessoas se comportam? Eu sempre gostei, por isso que a minha primeira faculdade foi de psicologia. Então, eu comecei a dar essas palestras e em um determinado momento das minhas palestras, eu me deparei com óleos essenciais. E eu usei óleos essenciais em uma das minhas palestras. E no final, a gente fazia uma técnica, como se fosse uma meditação, tá? E eu pinguei óleos essenciais na mão das pessoas. E quando eu tive o retorno
da técnica com o óleo essencial foi incrível. O retorno das pessoas eram os melhores que vocês podem imaginar. E um dos relatos era, olha, eu consegui fazer com que a minha mente não ficasse tão acelerada. Eu consegui ouvir exatamente o que você estava falando. E daí os relatos foram incríveis. E eu não sabia, depois desse processo, eu não sabia o porquê que as pessoas estavam tendo esse tipo de retorno. Mas eu sabia que alguma coisa tinha modificado. E aí, um amigo da família veio falar comigo depois de um tempo, né? E falar que tinha uma empresa chegando e se eu queria saber mais sobre óleos essenciais, e era uma empresa de óleos essenciais. E naquele momento eu falei, tudo está conversando. E eu comecei a estudar mais sobre óleos essenciais. E naquele momento eu tomei a decisão na minha vida que eu não faria nada que fosse tradicional. Eu sempre faria algo que me levasse, que me motivasse. E desde então, é isso que eu faço. Eu encontrei o meu propósito, eu encontrei a minha missão, eu encontrei o que verdadeiramente faz o meu coração bater mais forte, que é falar com as pessoas. É ver que cada pessoa está sendo transformada a partir do momento que ela se percebe. Que ela percebe que existe alguma coisa ali que ela não tinha percebido antes. Seja no primeiro momento na doença, nas emoções, não importa. É isso que faz o meu coração bater hoje. Então, agora que vocês conhecem um pouquinho do que é a Thalita, eu queria falar sobre o que nós vamos abordar hoje. Então, além da gente falar sobre a ansiedade e depressão, que é o mal do século, hoje eu não conheço nenhuma pessoa que não sinta pelo menos um nível de ansiedade, porque a gente tem vários níveis de ansiedade, e mesmo a gente se policiando, mesmo a gente cuidando da nossa mente, das nossas emoções, em determinados momentos da nossa vida tão agitada, tão corrida, a gente sente um pouco de ansiedade no dia a dia, mas como controlar isso? E quem tem ansiedade, muitas vezes não tem depressão. Quem tem depressão, com certeza, tem ansiedade. Então, fora este tema, a gente também vai abordar o poder dos óleos essenciais, o que são óleos essenciais, como usar óleos essenciais e o porquê usar óleos essenciais, a gente vai ver aqui hoje. Sobre assumir as rédeas da sua vida, é um outro bloco que a gente vai trazer para o dia de hoje. Então, nesse bloco, a gente vai falar sobre emoções, padrões de comportamento, imediatismo, estilo de vida. E o último bloco, eu vou dar um protocolo para vocês e dica de 3 óleos essenciais para vocês usarem no dia a dia de vocês e melhorarem o estilo de vida de vocês. Então, vamos lá. Ansiedade e depressão. É um tema que muito se fala, e quanto mais a gente fala, a gente vê mais pessoas, mais crianças, mais adolescentes, mais adultos, mais idosos tendo depressão, entrando nesse ciclo da doença. E, na verdade, quando a gente entra nesse ciclo, né, é verdadeiramente um ciclo. Quando a gente entra nesse ciclo, é porque a gente tem um padrão mental. Tudo que a gente faz, ele é constituído antes no nosso mundo emocional, no nosso mundo mental. Ele é criado. E muitas vezes, estes problemas, essas circunstâncias, elas são formadas por histórias, por momentos e problemas que a gente cria que muitas vezes eles não acontecem. E a gente vai alimentando. E a gente alimenta a partir do momento que a gente começa a ter um rancor,
uma mágoa, alguém que a gente não perdoa, uma situação mal resolvida, e a gente vai jogando para debaixo do tapete, achando que aquela situação tá tudo bem, já passou, deixa ali, é só eu não mexer. Quanto mais mexe, mais fede, é assim, né? Então, deixa ali. Mas quando a gente deixa ali, a gente simplesmente não tá deixando ali. A gente só está alimentando a cada dia. Então, são como se fossem gotinhas. Então, hoje, eu tive uma situação que eu não resolvi. E esse não resolver não tem nada a ver com a outra pessoa, isso tem só a ver com a gente. Eu não resolvi isso internamente. Então, eu deixo ali, eu jogo. Então, uma gotinha. À tarde, eu tive um outro problema e eu também não resolvi. Então, eu acumulo uma outra gotinha. E o que eu estou fazendo? Eu estou entrando no ciclo da doença, eu estou entrando na dor. Eu estou construindo um padrão mental. E essa construção desse padrão mental são meses, são dias, são anos. E isso se transforma em dores, em doenças. Então, é cada gotinha daquilo que eu estou sentindo que eu ponho para debaixo do tapete e daqui a pouco eu vou somatizar tudo isso e o meu corpo ele vai responder. Então, eu coloquei aqui também sobre as mensagens que a dor e a doença, elas nos transmitem. Então, toda dor e toda doença transmite uma mensagem para nós. Eu vou dar um exemplo para vocês quando, por um acaso, a gente tem uma dor de estômago, por exemplo. Quando a gente tem uma dor de estômago, essa dor, essa irritação, ela tá mandando uma mensagem para nós, que alguma coisa não tá muito bem no nosso quesito emocional. Então, enquanto a gente sente no nosso corpo, é porque ela já está ali batendo na nossa parte mental há muito tempo. E a gente não é capaz de cuidar da nossa mente. A gente não é que nós não somos capazes, nós não fomos ensinados. Nós não somos ensinados quando nós somos crianças a lidar com emoções. Na escola, pouco provável que você vá para a escola e tenha uma matéria chamada Como Lidar com as Suas Emoções, Como Lidar com as Frustrações. Vocês têm? Vocês já viram? Pouco provável. Agora sim que a gente está em outro estado de consciência, que existem algumas escolas, mas são pouquíssimas que estão tentando lidar e trazer as crianças a lidar com todos esses sentimentos. Mas a gente não é acostumado a lidar com eles. E aí, quando a gente tem a doença, quando a gente tem a dor, aonde a gente vai? A gente tenta terceirizar essa dor, essa doença, isso que a gente não sabe lidar, com o quê? Com os remédios. Indo no médico, tomando medicamento para a gente fazer o quê? Tampar aquela dor que está incomodando. Então, se eu tenho uma dor de estômago, se eu tenho uma dor de cabeça, então eu estou trabalhando ali no meu dia e, de repente, o meu chefe me chamou e me deu um feedback negativo de que eu não consegui cumprir determinadas tarefas e aquilo já começa a trabalhar na minha mente. Eu já começo a criar novos padrões. Muitas vezes esses padrões, essas histórias são histórias negativas, são você não é capaz ou ele não reconhece o que eu faço. Então a gente começa a terceirizar tudo isso. E a partir do momento que eu recebi aquele feedback, eu tenho uma dor de cabeça. Então minha cabeça começa a doer, porque eu não sei lidar muito bem com aquela negativa, e aí eu vou para casa, então enquanto eu pego o carro, eu pego um trânsito absurdo, e eu fico nervoso, eu fico estressado, quando eu chego em casa eu tenho uma série de atividades, e quando eu chego em casa, a minha dor de cabeça que estava a nível... Desculpa, que estava a nível 4, nesse percurso todo, ela já foi para o nível 8.
E quando eu chego em casa, ao invés de eu parar, tentar me centralizar, entender o porquê que a minha dor de cabeça começou a doer, o que eu vou fazer? Eu vou tomar um remédio, porque eu simplesmente quero que ela pare de doer, porque eu ainda preciso tomar banho, eu preciso arrumar tudo para o outro dia eu ter disposição, a cabeça não tá doendo, para eu poder trabalhar, para eu poder lidar com o meu chefe de novo e lá, que todo mundo já sabe. Então, eu só quero que ele pare. Então, eu nunca entro em um processo de eu me descobrir, eu verdadeiramente entender o que eu tô sentindo. Porque a minha vida é tão louca. As redes sociais, a internet, ela traz uma agitação para o nosso mundo, né? Tudo, a gente tem tudo de muito acesso hoje, né? Então, se a gente quer uma informação, a gente entra no celular, a gente tem a televisão, todas as coisas acontecem muito rápido, todas as coisas são instantâneas e por essa agitação do dia a dia, por todas essas informações muito rápidas do nosso dia a dia, e tudo tem que ser muito rápido, muito agitado, a gente não consegue se perceber. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É se perceber. A gente precisa começar a olhar para nós. A gente precisa começar a entender exatamente o que está acontecendo, o que eu estou sentindo. Então, terceirizar a responsabilidade de cura é você jogar tudo para debaixo do tapete. E, na verdade, você não está resolvendo nada. Você só está fazendo com que o seu corpo fique mais doente. Então, a ciência já comprova que todas as emoções mal resolvidas, elas viram doença. Isso já é comprovação, não é algo que a Thalita está falando, ou tem outro palestrante, ou tem outra pessoa que está falando que as emoções mal resolvidas, elas vão virar doenças no seu corpo. Não, a ciência já comprova isso. Então, como eu posso começar a me observar? Como eu posso começar a entender que aquela minha dor de cabeça, ela é um reflexo de tudo aquilo que eu me permiti. Eu queria falar uma coisa para vocês, e vocês que já fazem parte dos meus treinamentos, vocês já sabem, eu trago muito essa questão de responsabilidade, de autoconhecimento para os meus treinamentos. Nós podemos usar óleos essenciais, nós podemos usar várias ferramentas que estão disponíveis para a gente, como eu falei, hoje a gente tem um acesso à internet que nos permite, com uma agilidade, em questão de segundos, a gente começar a ter muitas informações. Mas quais são as informações que verdadeiramente eu quero para mim, para o meu corpo, para minha mente, para minha alma? O que vai mudar os meus padrões de comportamento? É sobre isso. Nós precisamos mudar os nossos padrões de comportamento. Hoje a gente vive num mundo muito automático. Então, o que eu fiz ontem, eu vou fazer hoje e eu vou fazer amanhã. Se a gente não começar a mudar essa estrutura, a criar um novo caminho, as coisas vão continuar acontecendo. E não adianta você só ter um pensamento positivo, você precisa mudar esse padrão. E mudar esse padrão é mudar tudo que eu faço hoje. E isso precisa ser repetitivo, isso precisa continuar. Então, é hoje, amanhã e depois. Então, quando a gente começa a ter uma dor de cabeça e a entender o porquê que eu tive essa dor de cabeça, as coisas vão se transformando. E não é só porque você entendeu o porquê você teve a dor de cabeça. É porque você está se permitindo se conhecer. Você está se permitindo voltar à sua essência. Porque nós estamos aqui para ser plenos, nós estamos aqui para ter felicidade, nós estamos aqui para ter amor, nós estamos aqui para ser saudáveis. Nós somos saudáveis. O que não é natural é ser doente, é viver nessa vida louca. Isso não é o natural.
Então, nós precisamos voltar à nossa essência. E se perceber é a primeira parte de você conseguir voltar para a sua essência. Então, quando você for tomar um remédio para dor de cabeça, ao invés de você tomar o remédio para sua dor de cabeça, perceba o porquê você está com a dor de cabeça. Isso vai fazer todo o sentido. E isso vai fazer com que você não terceirize a responsabilidade da cura. Porque quando você vai no médico, quando você usa um remédio, você só está terceirizando aquilo que nunca vai passar. Porque quando você chega no médico e fala assim, olha, doutor, eu tô com a minha dor de cabeça, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te dar um remédio para parar aquela dor de cabeça. Mas amanhã você vai ter ela de novo. E depois de amanhã você vai ter ela de novo. Porque o médico, ele não vai parar para te perguntar, o que você sentiu? O que levou você? Ou quais são os padrões que está levando a você até essa dor de cabeça? Então, nós estamos aqui para realmente mudar esses padrões. Fazer com que você tenha mais saúde. Fazer com que você se perceba e traga autorresponsabilidade. Então, vamos lá. Uma vez entendido isso, que nós somos responsáveis por todas as nossas ações, todas as nossas atitudes e tudo o que acontece conosco, nós somos responsáveis. Agora eu queria falar um pouquinho sobre óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Então, aqui eu trouxe uma figura que vai ilustrar muito bem para quem nunca entendeu o que são óleos essenciais, ou até para quem usa óleos e nunca teve a possibilidade de ver. Eu trouxe duas figuras, tá? Então, primeiro, o que é óleo essencial? Eles são substâncias vegetais voláteis extremamente concentradas e extraídas a partir de folhas, como vocês estão vendo aqui, a folha de hortelã, a partir de frutos, de cascas, de folhas, de plantas, de raízes. Então, cada óleo essencial, ele vem de alguma parte de alguma planta. Tá? E aqui eu trouxe a folha de hortelã e aqui do lado direito eu trouxe os bolsões que contém dentro da folha. Então, nesse bolsãozinho aqui que você está vendo, com essa seta indicando, são os bolsões onde são armazenados óleos essenciais. Quando você pega uma folha de hortelã, quem tem aí em casa, quem já teve a possibilidade de pegar uma folha de hortelã, vai no mercado, compra uma folhinha de hortelã. Quando você esfregar a folha de hortelã, você vai começar a sentir um aroma. Quando você esfregar essa folha de hortelã, são esses bolsões sendo rompidos e sendo feito o quê? Você consegue começar a sentir o aroma do óleo essencial saindo exatamente da folha de hortelã. Então, essa é só uma prática, é só um exemplo que eu estou trazendo, muito simples, para que você seja capaz de entender o que são óleos essenciais e da folha de hortelã, como é que você consegue sentir esse aroma, como você consegue identificar onde o óleo essencial é armazenado. Imagina. E aqui também dá para a gente trazer muito claramente quantas folhas de hortelã eu vou precisar para realmente colocar nesses pequenos frascos. E aí vocês também vão começar a entender o aroma, o cheiro que eu tenho desse, quando a gente consegue esfregar, como ele é forte. Né? Então, imagine a concentração de uma gota de óleo essencial e quantas folhas, ou quantos frutos, ou quantas flores a gente vai precisar para ter aqui em um vidrinho. Então, quando as pessoas costumam falar para mim assim, ai, Thalita, eu paguei R$10 num óleo essencial,
eu começo a ficar preocupada. Porque imagina a quantidade de frutos ou de folhas que a gente utiliza para fazer um óleo essencial. E provavelmente aquele produto que foi pago R$10, R$5, R$15, não foi extraído de uma forma como deveria, ou contém produtos que façam realmente a adulteração daquele óleo essencial para ele custar tão barato, né? Então, uma das coisas aí que vocês podem analisar é o valor do óleo essencial. Quando vocês verem um valor muito baixo, vocês podem ter certeza absoluta que é um óleo essencial adulterado, tá? E por que nós utilizamos óleos essenciais? O porquê que eles fazem tão bem para a nossa saúde? Primeiro, porque eles são naturais, né? Então, você pode pegar aqui a folha que eu dei de exemplo do hortelã, né? E a gente consegue identificar que ele é natural, ele é da natureza, a natureza é perfeita, nós somos perfeitos, né? Então, mais uma forma do porquê nós devemos utilizar óleos essenciais no dia a dia, é porque os compostos que tem nos óleos essenciais, eles integram e agem em nossas células de modo reparativo. Então, isso é muito importante. E é muito importante que a gente realmente use óleos essenciais 100% naturais. É muito importante que a gente saiba a procedência daquele óleo essencial. Porque se a gente usar óleos essenciais que são adulterados, com certeza absoluta, ele não vai fazer essa parte reparativa na nossa célula. E muito pelo contrário, às vezes ele pode fazer mal, ele pode sobrecarregar o nosso fígado, ele pode dar toxicidade. Então, eu não vou falar muito aqui sobre isso, mas realmente saibam a procedência dos óleos essenciais que vocês estão utilizando, tá? E os óleos essenciais, eles também funcionam no nosso corpo para lidar com problemas e causas a nível celular. Isso é fantástico, gente. Eu sempre dou um exemplo de uma orquestra, né? Imagine uma orquestra com vários instrumentos e é tão sincronizado aquele som, é tão lindo aquele som que todos aqueles instrumentos de uma forma totalmente diferente consegue fazer e dar e trazer aquela música simplesmente orquestrada, simplesmente sincronizada, é perfeito. E a gente tem vários instrumentos diferentes fazendo uma sintonia. Então, os óleos essenciais, eles funcionam exatamente assim no nosso corpo. Eu acho que esse é um exemplo que eu trago, que vocês conseguem identificar como verdadeiramente os óleos essenciais funcionam dentro do nosso corpo. Eles são compatíveis, eles dançam dentro do nosso corpo, eles dançam nas nossas células, fazendo a reparação de tudo aquilo que está desequilibrado. E isso é simplesmente fantástico. E quando você usa óleos essenciais, reparando, fazendo esse processo de reparação, e quando você tem a consciência de que você é responsável pelas suas ações, pelas suas atitudes e tudo que acontece na sua volta, é realmente uma tríade perfeita. É você, os óleos essenciais e você com uma consciência de que tudo pode ser transformado, mas a partir de você. E isso é lindo. Então, vamos lá. Como a gente pode usar óleos essenciais? Então, a gente pode usar os óleos essenciais inalando. Como pode ser feita essa inalação? A partir do próprio frasco, como a gente já está vendo na imagem. Então, eu posso pegar um frasco e eu posso fazer a inalação do próprio frasco, tá? Então, eu posso inalar, outra forma de inalação, eu posso pingar uma gota de óleo essencial na palma da minha mão e fazer a concha. E fazer esse processo de inalação, tá? Eu também posso usar um difusor, então eu tenho aqui um difusor, olha só.
Eu tenho aqui um difusor, então eu posso colocar água e eu posso pingar algumas gotas de óleo essencial e eu posso usar durante a noite, durante o dia. Eu também posso utilizar num difusor pessoal. Então, eu pingo uma gotinha de óleo essencial que eu quero e saio para trabalhar, para fazer as minhas atividades, e eu vou sentindo o óleo essencial e tendo o benefício de grau terapêutico que aquele óleo essencial pode me proporcionar. Tá? Outra forma que a gente pode usar óleos essenciais é topicamente. Então, a gente pode passar os óleos essenciais na pele. Uma dica que eu trago para vocês hoje, eu também não vou me aprofundar muito no quesito como usar os óleos essenciais, mas é muito importante a dica que eu vou trazer, é que vocês nunca usem óleos essenciais sem ter um veículo um veículo vegetal. Então, a gente usa sempre um óleo vegetal, tá? Um veículo carreador. Para quê? Para que eu não tenha uma sensibilidade. Às vezes, eu estou iniciando as minhas práticas com óleo essencial e eu não sei, eu não consigo entender qual óleo é forte, qual óleo é fraco, qual óleo é neutro, que eu posso usar puro, que eu não posso, como é que usar num idoso, como eu sei que ele tem uma pele sensível. Então, sempre use óleos essenciais com óleo vegetal. Tá? Vocês podem usar óleo de coco, vocês podem usar semente de uva, enfim, vários óleos vegetais vocês podem utilizar junto com óleo essencial. Tá bom? E aí a gente pode usar em várias partes do corpo, na nuca, na testa, nas têmporas, na sola dos pés, onde nós sentimos dores e para determinadas causas para fazer aquele efeito que eu tanto desejo, ok? Outra forma de usar óleos essenciais é ingerindo, tomando óleos essenciais. Hoje o mercado brasileiro tem uma prática e isso está sendo transformado, tá? Existem muitos profissionais hoje que não são adeptos à prática de usar óleos essenciais, falam muito de toxicidade, que óleo essencial não pode ser ingerido porque faz mal, porque sobrecarrega o fígado. E, na verdade, a gente sabe que um dos primeiros elementos que a gente precisa garantir de novo é que o óleo essencial ele seja 100% puro e seja 100% natural. Quando a gente tem essa composição do 100% puro, quando a gente tem a veracidade daquele óleo essencial, a gente pode ingerir. E hoje, a única empresa que pode fazer a ingestão de óleos essenciais é a Doterra. Então, ela é liberada pela Anvisa, ela é liberada pela Covisa, que você pode tomar óleos essenciais. Então, eles vêm escrito como óleos flavorizantes e aqueles liberados, vocês podem fazer o consumo sem medo nenhum. Claro que usar óleos essenciais, ele precisa ser simples, é essa praticidade que a gente está trazendo. Cada pessoa precisa ter. Pode ter óleos essenciais em casa. É simples usar óleos essenciais, mas você tem que ter responsabilidade. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento para usar os óleos essenciais, mas você não precisa ser um expert. Você só precisa ter a vontade de mudar a sua vida usando óleos essenciais. Então, a gente pode usar óleos essenciais neste modelo de ingestão em cápsulas. A gente pode usar na água, no chá, no mel, enfim, a gente pode fazer a gente pode trazer este método, né, de tomar óleos essenciais no suco, a gente pode colocar óleos essenciais na comida. Então, existem várias formas de usar os óleos essenciais, tá? Eu quis colocar de uma forma muito profunda que usar óleos essenciais é um estilo de vida. Não adianta você
usar óleos essenciais e usar uma ou duas vezes e achando que aquilo já vai fazer toda a diferença. Às vezes pode fazer diferença, sim, claro. Se eu tenho uma dor de cabeça e eu passo peppermint, provavelmente, quase sempre, daqui 15, 30 minutos você já não tenha mais aquela dor de cabeça. É um início imediato? É imediato? É imediato. Mas, de novo, a gente volta para a questão do eu, do autoconhecimento. Então, quando a gente traz o autoconhecimento, o se perceber e usar os óleos essenciais para ajudar neste processo, que muitas vezes ele não é fácil, né? Tem que ser um estilo de vida. Quando eu decido usar óleos essenciais, ele precisa ser um estilo de vida. Eu preciso entender que quando eu tenho esses sentimentos, essa doença, essa ansiedade que persiste, essa depressão que não me deixa sair de casa, que não me deixa mais fazer as minhas atividades, esse pânico que eu tenho de sair de casa, de me comunicar com as pessoas, eu preciso entender que se eu usar os óleos essenciais uma ou duas vezes, ou 3 vezes, ou no período de uma semana, e achar que ele vai resolver o meu caso, que eu tenho há 15, 10 anos, ele não vai resolver. Então eu volto para o remédio porque o remédio ele me dá uma solução imediata. E, na verdade, é mentira. Porque se ele te desse uma situação imediata, se ele te desse uma calma imediata, ou se ele te desse verdadeiramente a cura, você não precisaria mais tomá-lo. E não é isso que a indústria farmacêutica faz. Na verdade, a gente tem uma indústria farmacêutica que não te deixa morrer. Porque não é bom que você morra para a indústria farmacêutica. É bom que você continue vivo, mas usando os remédios, porque ela vive disso. E eu não estou aqui falando mal da indústria farmacêutica, eu não estou aqui mal falando de médico. Eu estou aqui simplesmente para falar que nós temos outros meios e que muitas vezes, sim, a gente vai precisar de remédios, mas que a gente precisa ter uma consciência de quando usá-los. Essa é a diferença. Porque provavelmente, se você for no dentista, fazer uma extração de dente, o óleo essencial provavelmente não vai fazer a mesma coisa que a anestesia faz. Você vai precisar de uma anestesia para não sentir a dor. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a consciência de se perceber e a consciência do se perceber e potencializar isso usando o natural. E usar o natural é um estilo de vida. Então, se hoje você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão, e você começar a usar os óleos essenciais e achar que óleos essenciais é pílula mágica, óleos essenciais você vai usar e daqui a pouco você vai ser curado totalmente, em um período muito curto, porque as pessoas estão acostumadas com o imediatismo. Lembra que a gente falou no início que a gente ia falar sobre imediatismo? Então, eu usei hoje e amanhã eu já não quero ter uma doença que eu tenho, que eu já tô mergulhada há 15 anos. E não é assim. Então, usar óleos essenciais é um estilo de vida. Tá? Então, a gente precisa trazer esse estilo de vida para nossa família, para nós, para os nossos filhos, para os nossos pais, para a nossa família, para todas as pessoas que a gente quer ver bem. Então, usar óleos essenciais, se é um estilo de vida, o porquê que tem que se tornar um estilo de vida? Primeiro, porque a natureza ela oferece tudo que nós precisamos para ter a saúde perfeita. E isso a gente pode ver com os nossos avós, pessoas que são um pouco mais velhas, com os nossos pais, que sempre que as pessoas ficavam doentes, ao invés de ir para o remédio, porque muitas vezes eles não tinham acesso, vou fazer um chazinho, eu tenho, geralmente vó tem uma hortinha, tem plantas em casa, e aí colhe e já faz um chá. Quem nunca tomou um chá de boldo?
porque estava mal do estômago. Então, a natureza ela é muito poderosa. Nós somos muito perfeitos. Tudo acontece numa sincronicidade, mas nós nos distanciamos. Conforme o tempo foi passando, a tecnologia chegou, as pessoas foram percebendo, identificando e criando novas fórmulas. Chegou-se também a indústria farmacêutica, chegou-se os remédios que são bons, sim. Eu não estou dizendo que não, mas depende como nós temos que usar isso. Então, a gente começou a se desconectar e a se distanciar de coisas tão poderosas, coisas tão importantes. Então, os óleos essenciais, as plantas, elas já existem há milhares e milhares e milhares de anos. Os egípcios usavam óleos essenciais para perfume, para estética, para o cabelo, para doença, como remédios. Então, quando os soldados iam para a guerra, usavam-se plantas, óleos essenciais para tratar e curar aquelas feridas horrorosas. E não tinham a facilidade, os remédios que a gente tem hoje, tantas químicas. Então, a gente foi se desconectando e se distanciando dessas coisas tão poderosas. Mas hoje, eu digo que cada vez mais, e eu não gosto muito de falar essa palavra, mas é uma tendência que as pessoas se conectem, elas voltem a se reconectar com o que a gente se distanciou. Então, que elas voltem a se perceber, porque a gente está numa expansão de consciência, e isso é fato, você acredite ou você não acredite. A gente está nesse mundo de expansão, a gente precisa de uma expansão de consciência para a gente ter uma evolução. Então, o que é essa expansão? É você se autoavaliar, você se auto-enxergar e você começa a trazer essas coisas que são naturais. E os óleos essenciais é uma forma de potencializar isso. Então, as plantas, elas também têm um padrão, elas seguem um padrão. E esse padrão, como o nosso corpo segue um padrão, eles têm uma compatibilidade. E isso é muito perfeito. Por isso que quando a gente usa óleos essenciais, há uma sincronia, há um equilíbrio. Então, muitas vezes o nosso corpo está em desequilíbrio. E quando a gente começa a usar os óleos essenciais, tem uma tendência de que tudo volte ao normal, tudo comece a se equilibrar. Por isso que a gente precisa ter um estilo de vida, porque não é de um dia para o outro que os óleos essenciais conseguem ter este poder tão profundo de equilibrar o nosso corpo, que muitas vezes está em total desequilíbrio, né? Então, a gente precisa parar de ter esse formato de imediatismo. Então, eu estou num treinamento, eu quero que o treinamento aconteça em 10 minutos, eu quero que a pessoa fale tudo que ela tenha para falar e eu saia porque eu tenho que assistir o Big Brother Brasil. Então, eu preciso parar com essa ansiedade de que, eu tenho uma ansiedade a nível 2, mas eu quero usar o lavanda e no outro dia eu já eliminar minha ansiedade, e não é assim que funciona. Então, a gente precisa começar a formar novos padrões. E a gente também precisa entender que usar óleos essenciais e ter um estilo de vida de usar os óleos essenciais todos os dias é um fortalecimento e um equilíbrio para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, e para a nossa saúde e para o nosso campo energético. Então, nós temos esses campos e eles precisam estar em equilíbrio. E quando eles estão em desequilíbrio, provavelmente a primeira parte que é atingida é o nosso corpo energético, é o nosso campo energético. E muitas vezes a gente não sabe lidar. Na maioria das vezes a gente não sabe lidar, a gente não consegue perceber porque é muito sutil. E a gente só vem a perceber quando isso já chegou na nossa saúde física.
que é o que eu estou batendo na tecla com vocês ao longo desse treinamento de hoje. É muito importante e eu vou falar até o final sobre o se auto-perceber. Então, tá aqui os 3 óleos essenciais, tá bom? Que eu separei para vocês. A gente já está chegando bem próximo do fim do nosso treinamento. E eu prometi que eu ia trazer 3 dicas de óleos essenciais para o nosso dia a dia. Uma coisa muito importante que eu queria falar, que essas informações sobre os óleos essenciais que eu trouxe não são informações aleatórias ou pessoas que simplesmente experimentaram ou usaram os óleos essenciais, não que isso não seja importante, porque a gente tem vários cases de sucesso de pessoas que usaram óleos essenciais e tiveram esse retorno, mas eu quis trazer para vocês estudos científicos. Eu peguei, como eu estou fazendo um projeto, né? Para quem não sabe, eu parei um pouco nos meus treinamentos, eu acredito que, eu não me lembro exatamente a data, mas em meados de outubro e novembro, eu dei uma parada com os meus treinamentos, porque eu estou envolvida em um projeto para autistas, óleos essenciais e autistas. É um projeto que veio realmente para transformar e eu tive que dar muito foco para esse projeto. Então, eu comecei a me deparar e eu comecei a pesquisar muitos estudos científicos. A gente não tem muitos estudos ainda aqui no Brasil, então eu me aprofundei muitos em estudos científicos fora, estudos de fora, tá? Então, sobre esses óleos que eu trouxe aqui, todas as informações que eu trouxe são de estudos científicos, que pegaram grupos de pessoas, lugares, e que conseguiram ter este resultado, tá? Então, o primeiro óleo que eu queria trazer, e um óleo que é mais utilizado no mundo, é o óleo essencial de lavanda. Eu não poderia deixar de trazer o óleo essencial de lavanda, como eu também poderia trazer vários outros óleos essenciais, não existem só esses, tá? Mas eu tinha que escolher 3 óleos essenciais para a gente não prolongar muito no nosso treinamento, então eu escolhi esses óleos essenciais. Então, o lavanda é um dos óleos essenciais mais utilizados no mundo. E quando a gente fala de ansiedade e depressão, ele também é um dos óleos essenciais que mais as pessoas utilizam para fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que o óleo essencial de lavanda faz no nosso corpo? Ele usado de uma forma aromática, tá? Então, você pode usar conchinha, como eu já expliquei anteriormente. É muito importante que vocês saibam que muitas vezes a gente traz um padrão, né? E esse padrão é o padrão de se curar, como as pessoas têm uma tendência de acharem que elas se curam tomando remédio. Então, eu tomo remédio, a minha dor de cabeça passa. Né? Então, é um padrão comportamental de que quando as pessoas venham usar óleos essenciais, por mais que a gente fala que por mais que a gente explique e fala que usar topicamente, usar de uma forma aromática os óleos essenciais, muitas vezes tem muito mais benefícios do que a pessoa ingerir o óleo essencial, ela tem uma tendência de querer tomar óleo essencial, tá? Então, assim, eu tô aqui para falar para vocês de que quando vocês estão trabalhando no campo energético, no campo emocional e no campo mental, uma das melhores formas de se usar óleos essenciais é a forma aromática. Por quê, Thalita? Principalmente quando a gente está falando de ansiedade, quando a gente está falando de depressão, quando a gente está falando de uma síndrome do pânico, quando a gente está falando de
de se autoconhecer, de autorresponsabilidade, autoamor, autocura. Quando a gente está lidando com todas essas emoções, não tem como a gente não falar de óleos essenciais numa forma aromática. Porque quando a gente faz esse processo de inalar o óleo essencial, a gente trabalha com o nosso bulbo olfatório, a gente trabalha com o nosso sistema nervoso central, e isso ativa imediatamente o nosso sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções, das nossas memórias. Eu sempre trago alguns exemplos, né, de que os cheiros, eles são capazes de fazer a gente trazer memórias instantaneamente. Então, se você, por exemplo, gosta do cheiro de café, que foi um exemplo que eu dei ontem no treinamento, né? Então, se você tem uma memória olfativa de quando você era criança, que você tinha 4, 5 anos e você brincava na fazenda da sua avó e era extremamente... você só conseguia sentir felicidade, você só conseguia ter sentimentos bons quando você estava ali, ou porque você estava de férias, ou porque os seus pais estavam ali reunidos com a sua família, aquilo te trouxe sentimentos maravilhosos. O que acontece? E você sentia o cheiro do café da sua avó e... toda vez que você sentir o cheiro do café, se você tiver 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, muitas vezes o que vai arrematar quando você sentir o cheiro do café não é a memória, não é você se lembrar que você era criança e estava na fazenda da sua avó, mas o sentimento ele vai ser arrematado imediatamente. Então, quando você sentir o cheiro do café, você vai ter uma sensação de bem-estar. Nossa, que delícia! E você vai se sentir feliz, você vai se sentir bem sentindo o cheiro do café. Por quê? Porque a gente está falando das emoções, dos sentimentos de memória. Então, quando a gente está lidando com todas essas emoções, nada melhor do que lidar com todas as nossas emoções com os cheiros. Então, faz todo sentido que quando a gente tenha... que lidar com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, com todas essas emoções que nos arrebatam e a gente não sabe lidar, a gente trabalhe com os óleos essenciais de uma forma aromática. Então, vamos lá. O que o lavanda, ele traz, tá? Ele promove sentimentos de relaxamento, ele reduz o estresse e a ansiedade. Isso foram testes científicos que foram feitos com pessoas e que promoveu esses índices de relaxamento, de redução, ok? Internamente. Então, também foram feitos testes onde as pessoas tomaram óleos essenciais e o que trouxe de benefício para essas pessoas? Quando tomado lavanda, ele acalma o sistema nervoso central, ele traz uma tranquilidade no sono, fora que quando a gente usa o lavanda, a gente também tem uma diminuição na irritabilidade, na inquietação, na tensão nervosa, sabe? Quando a gente fica com uma tensão e o nosso ombro começa a enrijecer, a gente começa a sentir dores. Então, com o uso essencial, com o uso do óleo essencial de lavanda, a gente tem essa diminuição. Eu também gosto muito de falar sobre esse teste, sobre esse processo que foi feito na Alemanha com óleo essencial de lavanda, onde eles pegaram 2 grupos de pessoas. Também foi um teste científico, tá? Então, eles pegaram um grupo e dividiram. Então, um grupo tomou lorazepam. Alguém conhece? Alguém já tomou? Ou alguém já conhece, alguém que já toma ou já tomou na vida. Então, esse grupo tomou lorazepam. E um outro grupo tomou 4 gotas de lavanda por dia. Tá? Então, foi feito esse teste em pessoas que tinham uma ansiedade, mas não era uma ansiedade
Ah, e eu tenho uma prova para fazer e eu tô com uma ansiedade. Não, a gente está falando de uma ansiedade generalizada, uma ansiedade crônica, tá? É uma ansiedade bem severa. É sobre essa ansiedade que eu estou falando que foi feito nesse teste. Então, esse outro grupo de pessoas usou 4 gotas de lavanda por dia. No final deste estudo, foi identificado que 52% dessas pessoas que usaram óleos essenciais, eles conseguiram diminuir essa ansiedade generalizada contra 40% das pessoas que usaram o lorazepam. Fora que todas as pessoas que usaram o lorazepam tiveram efeitos colaterais do remédio, como cansaço, aquela má qualidade do sono, falta de apetite sexual. Essas foram as informações que foram disponibilizadas dos efeitos colaterais, falta de apetite, essas informações que foram disponibilizadas, que este grupo, que teve um índice muito menor de aproveitamento com o medicamento, fora os efeitos colaterais que trouxe o remédio, que é um sintético e que não conversa muito bem com o nosso corpo. Né? Então, eu queria trazer esse estudo para vocês perceberem que a ciência, os estudos falam de óleos essenciais, que não é uma coisa que a gente está trazendo porque é legal ou porque é bacana de vender. Não é. Realmente tem uma sincronicidade com o nosso corpo e é simplesmente perfeito. Outro óleo essencial que eu também trouxe foi o frankincense, o óleo de olíbano. Eu amo o óleo de olíbano, gente. A calma que esse óleo essencial ele traz, eu não consigo ter inalando um outro óleo. Então, também há estudos científicos de relatos de uso do frankincense. Ele acalma a mente, ele é um óleo aterrador, ele traz um equilíbrio e também traz foco para o dia a dia, porque geralmente pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão depressivas, têm um desequilíbrio e não conseguem ter foco nas atividades, não conseguem começar e encerrar as atividades. Então, esse é um óleo essencial que traz esse equilíbrio e esse foco. Ele também tem uma composição que ele ajuda a fazer uma alteração de humor. Então, muitas pessoas que passam por esse processo ou que estão passando por um momento muito delicado, tem uma variação de humor. Então, ele consegue fazer com que você tenha um melhor humor para o seu dia a dia. E ele também trabalha muito na química do cérebro. Isso é fantástico, isso é sensacional. Então, eu trouxe aqui hoje para vocês o frankincense, olha aqui, e o lavanda, ok? E eu também trouxe um óleo aqui que, para mim, pessoalmente, é o Forgive. Olha aqui, ó. É o óleo do perdão. É uma sinergia de óleos essenciais, tá? Então, cientistas da doTERRA, eles estudam e eles começam a identificar que vários óleos essenciais juntos podem trazer um benefício maior, que muitas vezes eles separados não conseguem fazer. Então, o Forgive é uma sinergia de óleos essenciais, um pouco diferente dos 2 óleos essenciais que eu trouxe, que são óleos puros, não tem nenhuma outra composição química. Outra composição química que eu digo não tem uma mistura de frankincense com lavanda, por exemplo. Então, ali eu só tenho lavanda, aqui eu só tenho olíbano. E aqui eu tenho uma composição de óleos essenciais, uma sinergia de óleos, tá? E ele é o óleo do perdão. E o porquê que eu trouxe ele hoje, né? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver com as nossas emoções.
Então, a partir do momento que a gente consegue se perceber, ou a gente tem uma consciência de que eu estou disposto a mudar, a ter um novo padrão, a me perceber, a perceber quais são os meus sentimentos, por isso que eu trouxe o Forgive. Porque antes de você tomar qualquer decisão, você precisa começar a se perdoar por tudo que você deixa o externo fazer com você. Porque tudo é neutro. Na verdade, o que acontece é o olhar que a gente dá para aquela situação. Então, quando eu traço um caminho e eu falo para você, olha, vem comigo nesse caminho, nessa rota, neste percurso, nós vamos fazer o mesmo percurso, nós vamos fazer a mesma rota. Só que eu, com os meus óculos, vou ver coisas durante esse percurso. E você que está aí, que está na mesma rota do que eu, vai ver outras coisas. Você vai perceber, você vai fazer coisas que provavelmente eu não olhe, ou que eu não consiga perceber. Por quê? Porque você tem a sua vivência, você tem as suas histórias, você tem padrões e eu tenho outros. Então, cada um vai olhar com um foco totalmente diferente, o mesmo lugar. Então, quando a gente entra neste processo de se autoconhecer, de se autocurar, de ter a responsabilidade da sua vida e de se fazer presente, esse óleo essencial é um óleo que vai te ajudar nesse primeiro processo. Porque os óleos essenciais, eu queria que vocês entendessem, isso que eu vou falar é muito profundo, tá? Os óleos essenciais, eles nos ajudam de uma forma muito sutil. Eles entram, eles trabalham, na verdade, no nosso inconsciente e eles vão fazendo com que tudo o que está em desequilíbrio volte ao seu estado normal. Então, ele começa a fazer uma limpeza no nosso inconsciente. Quando ele começa a fazer essa limpeza, não é que hoje você tem uma depressão e que você vai usar o óleo essencial e amanhã você está bem. Não é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou falando, quando você começa a usar óleos essenciais, ele começa a fazer essa limpeza. E quando ele começa a fazer essa limpeza, ele começa a trazer aqueles sentimentos para a superfície. E muitas vezes esse sentimento não é um sentimento de trazer uma memória, não é um sentimento de trazer para fora, mas sim, ele vai começar a aflorar de uma forma muito sutil o que precisa ser limpo. Então, eu trago uma técnica hoje para vocês usarem junto com o Forgive, o Ho Oponopono. Eu trago para vocês essa técnica porque eu usei em mim, né? Então, para quem não conhece o Ho Oponopono, você começa a recitar em voz alta ou só em pensamento. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então, quando você começa a falar tudo isso, e aí você pode ter uma intenção, tá? Então, se muitas vezes você precisa perdoar, aquele momento, uma situação, uma pessoa, então você pode fazer, mas você também não precisa fazer para absolutamente nada. Quando você começa a fazer essa técnica havaiana, que na minha opinião é uma técnica muito simples, mas ela é muito poderosa. Você começa a abrir um campo de libertação. Não é uma libertação do outro, é uma libertação de você. Então, você começa a identificar que você precisa se perdoar no primeiro momento. É tudo com você, não é nada com o outro. Porque quando você começa a entender este novo padrão, as coisas começam a se transformar.
Então, façam isso, utilizem os óleos essenciais. Ai, Thalita, mas eu não tenho esses óleos essenciais, eu só tenho um óleo essencial X. Use esse óleo. Faça um teste, comece a se perceber. Comece a fazer diferente, comece a criar novos padrões, tá? Então, como eu já falei sobre esses 3 óleos essenciais, e outra, você não precisa fazer a técnica, tá bom? Simplesmente, você pode fazer uma inalação profunda. Então, você respirar 3 vezes, você começar a tentar silenciar a sua mente. Ai, os pensamentos vêm, deixa eles vir, como é que eles vieram? Deixa eles ir embora. E isso vai se tornando repetitivo, isso vai se tornando constante. Você vai começar a perceber que no primeiro momento você não percebia a sua respiração, mas que agora você já começou a perceber. E que coisas já começaram a acontecer, você está mais calmo, você está mais tranquilo. E simplesmente mudanças vão começar a acontecer na sua vida. Então, como eu já falei dos 3 olhos, eu vou falar um protocolo. Lembra que a gente falou sobre novos padrões? Então, a ciência já diz que para você criar novos procedimentos na sua mente, para você criar para você fazer um novo caminho neural, você precisa de pelo menos 21 dias. Com novos hábitos, fazendo aquilo todos os dias para criar aquele novo padrão. Então, um protocolo que eu trago aqui para você, que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, é eliminar os pensamentos tóxicos. E como a gente elimina pensamentos tóxicos? Lembra? Nunca é com o outro, sempre é conosco. Então, a primeira coisa é aumentar o amor próprio. Então, para a gente eliminar os comportamentos, a gente precisa aumentar o amor próprio. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar um papel, um post-it, um papel, uma caneta, um celular, tá bom? Não fica dando desculpinha para não fazer. Ah, mas eu não tenho post-it, tá? Usa o papel. Ah, mas eu não tenho papel, usa o celular. O celular eu tenho certeza que você tem. E aí, o que você vai fazer? Você vai acordar. Você vai fazer isso quando acordar e você vai fazer isso antes de dormir, tá? Então, você vai pegar e vai se olhar no espelho e você vai precisar identificar alguma coisa. Você vai precisar identificar algo que você goste, que você olhe e fala assim, nossa, eu sou realmente linda, eu sou realmente extraordinária, eu sou inteligente, eu sou, enfim, nossa, meu cabelo tá bonito, nossa, como meu olho tem uma cor diferente hoje. Então você vai olhar para você e vai se olhar é diferente de você olhar no espelho e se arrumar. Se arrumar é diferente de se olhar. E eu quero saber, depois vocês me falem nos comentários como é que foi esse processo. Porque muitas pessoas não conseguem se olhar. Elas não conseguem se enxergar. Quando a gente olha para o espelho e olha profundamente para nossa alma, as pessoas têm um tchutchu, porque elas não conseguem se perceber. Então, hoje a minha tarefa é que vocês se olhem no espelho e realmente identifiquem algo de muito valioso. E aí vocês tragam aquele sentimento, mas vocês só podem sair dali quando verdadeiramente tiver aquele sentimento de bem-estar, de felicidade, é isso mesmo que eu sou. Quando vocês identificarem esse sentimento, vocês vão pingar, tá? Eu trago aqui para vocês usarem o Grapefruit. Porque ele é um óleo essencial que, além de ser um cítrico e ajudar no seu dia a dia, né, no seu humor, no seu bem-estar, nas suas tarefas, ele no quesito energético, na parte vibracional, ele também vai te ajudar a se amar. Tá? Ele é o óleo do corpo físico. Então, neste quesito, eu não trouxe o Grapefruit porque eu gosto do cheiro. Eu trouxe o Grapefruit justamente porque ele vai fazer com que você consiga se perceber. Tá? Então, depois que você tiver esse sentimento,
ok? Então, eu olhei no espelho, identifiquei algo muito de melhor que eu tinha e eu tive aquela sensação, eu tive aquela emoção. Então, eu vou pingar uma gota do óleo essencial e eu vou inalar. E ao inalar, eu vou continuar com aquele pensamento e aquele sentimento daquilo que verdadeiramente eu sou. E aí, você vai sair para trabalhar, você vai sair para fazer as suas atividades. E quando você começa esse processo, é óbvio que você vai manter um padrão antigo. Então, que você fique estressado, que você esqueça que você está tendo um novo comportamento, isso é normal. Mas você vai levar o seu óleo. Isso também é um protocolo comprovado, tá? Isso já foi cientificamente comprovado que dá certo, que funciona. Então, você vai fazer suas atividades, você vai pegar o seu trânsito, ou você vai cuidar dos seus filhos, enfim, qual for a atividade que você tenha que fazer. Quando você começar a perceber que você ficou nervoso, que você está estressado, que você começou a ficar ansioso, que você está para ter uma crise de ansiedade, você vai pingar uma gota daquele óleo essencial e vai fazer a inalação. É automático. Por quê? Lembra que eu falei que o nosso sistema límbico, ele trabalha com as emoções, com os sentimentos. Então, quando a gente faz a inalação do óleo essencial, a gente sente aquele aroma, automaticamente o nosso cérebro, ele é ativado, é como se fizesse um clique. Então, você tem um sentimento de ansiedade, um sentimento de estresse. Quando você faz a inalação do óleo essencial, automaticamente vai arrematar aquele sentimento que você teve quando você acordou, aquele sentimento de tranquilidade, de que você é aquilo de verdade. Então, aquele bem-estar, ele vai transmutar. Então, aquele sentimento ruim que você estava sentindo, de um nervoso, um estresse, uma agitação, uma ansiedade, ele vai transmutar a partir do momento que você inalar o óleo essencial. É automático, a gente está falando de química do cérebro, tá? Façam isso. Comecem a trazer este protocolo para a vida de vocês. Façam isso por no mínimo 30 dias. Lembra que eu falei para vocês? A gente precisa criar novos caminhos neurais e a gente só cria esses caminhos quando a gente tem o hábito da repetição. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Então, façam isso. Ai, Thalita, mas eu não tenho tempo. Mentira. Na verdade, você está numa zona de conforto. E isso vai fazer com que você tenha um desconforto no primeiro momento. Porque assim, isso funciona comigo, isso vai funcionar com você e qualquer ser humano que existir na Terra que nasceu da barriga da mãe. Isso acontece com todo mundo. Então, quando a gente começa a sair da nossa zona de conforto, quando a gente começa a criar novos hábitos, a gente vai sentir um desconforto. Ou a gente não vai querer fazer, ou a gente vai arrumar desculpa de que a gente não tem tempo, ou que eu esqueci. Isso é normal, tá? E tá tudo bem. Mas você precisa ter um compromisso com você. Não é com a Thalita. Não é com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com seus filhos. É com você. Porque a partir de você que todas as coisas externas vão começar a acontecer. Então, fazendo isso, venham aqui, me contem nos comentários. E o segundo passo é usar as 4 gotas de lavanda, mas para quem tem aquela, pode usar menos, tá? Mas quem tem aquela ansiedade mais generalizada, esse foi o processo que a gente falou do teste científico que foi feito na Alemanha. Então, 4 gotas de lavanda foi usado e você pode usar com mel, tá? Então, porque muitas pessoas não gostam do gosto do lavanda, então pode colocar no mel e pode colocar na boca, pode deixar alguns segundinhos ali, pode tomar. Tem algumas pessoas que é tranquilo colocar ele sublingual, então se para você for tranquilo, então use, tá? Uma vez ao dia. E aí, vocês venham aqui e depois me contem
como é que foi. Então, eu tenho aqui, só para a gente terminar, eu trago 2 depoimentos. Ontem a gente pôde escutar a Elaine falar ao vivo sobre o depoimento dela, mas eu vou ler aqui para vocês porque ela não está ao vivo. Mas ontem, depois que acabou o treinamento, ela falou que ela ia fazer uma gravação contando a história dela. Então, eu vou disponibilizar a história dela para vocês. Tá? E ela se comprometeu em contar, em compartilhar um pouquinho da vida dela com a gente, e ela também usou óleos essenciais. E também da Cídia, que é de Florianópolis, ela também tinha uma ansiedade, uma depressão, e ela começou a usar o óleo essencial. E eu vou ler o depoimento da Cídia para vocês, tá bom? Eu uso todo dia o Indie Orange. Para quem não conhece, é o laranja, é o óleo de laranja lima, tá bom? Meu filho também começou a usar. Me sentia com pânico ao me alimentar. Vivi estressada. Hoje, após já estar usando o 3º vidro, me sinto tranquila. O pânico passou, consigo estar em paz com a minha mente. Trabalho melhor e não esquento mais a cabeça com o estresse, só trabalho. Por isso, super indico o Indie Orange. Então, vocês entendem quando a gente fala sobre o imediatismo, ela já está no 3º vidro de Indie Orange dela. Independente que seja de 15 ml, de 5 ml, há um processo contínuo, não há um imediatismo, né? Então, o que eu quero trazer de novo para vocês é a constância. Sejam constantes, mudem o padrão, e vocês vão ver que coisas extraordinárias vão acontecer na vida de vocês. Obrigada, Cídia, pelo depoimento. É realmente gratificante ver que a vida de pessoas estão sendo transformadas a partir deste novo olhar, a partir deste novo estilo de vida. E aí eu vou ler para vocês também o depoimento da Elaine, tá? E aí eu trago gravado para vocês nos próximos dias, tá? A gente só tá vendo uma compatibilidade de agenda para eu poder trazer, mas eu vou ler o depoimento dela. Meu nome é Eliane, sou mãe da Emanuele e do Gustavo. Venho aqui contar um pouco da nossa história, com a experiência com os óleos essenciais da doTERRA. A Emanuele, na metade do ano passado, começou a ter crises fortíssimas de pânico e ansiedade. Foram várias as crises e cada vez eram mais fortes. Passava noites e noites em claro sem dormir. Não se alimentava, se tornou uma adolescente muito agressiva. E aí foi quando comecei a fazer uso de óleos essenciais com ela. Ela faz o uso do lavanda, do balance e do serenity 3 vezes ao dia e no difusor também. Hoje ela está super bem, se tornou uma pessoa tranquila, calma e consegue dormir bem a noite toda. E agora vou contar um pouco sobre o Gustavo. Aos 9 meses de vida começou a ter crises convulsivas e a partir daí as noites e os dias foram sempre muito difíceis. Foram em torno de 5 anos sem dormir direito, noite e noite em claro. Muitas crises e aí o diagnóstico a princípio foi que ele é autista. No meio do ano passado, comecei a fazer uso com ele dos óleos essenciais de copaíba, lavanda, balance e serenity. A partir do dia que comecei a fazer uso do óleo essencial, a vida dele se transformou. Hoje ele é uma criança que dorme a noite toda, super calmo. Na escola ele está indo super bem. Até então ele não falava nada. Hoje ele já está soltando a fala, brinca, interage super bem com os colegas e é muito carinhoso. A mudança dele, a evolução e a evolução e a cada dia está melhor. Sou muito grata pela pessoa fantástica que é a Débora, que não mediu esforços para me ajudar no tratamento de meus filhos. Eliane Duarte. Então, assim, gente, eu só tenho que agradecer por vocês estarem aqui e realmente é muito gratificante. É muito gratificante falar sobre os óleos essenciais, o benefício que os óleos essenciais podem trazer na nossa vida e muito mais do que isso. É o benefício de você poder se
autoavaliar, se autocurar, de você trazer essa responsabilidade para você. Essa é a transformação e a primeira transformação de tudo. Então, tá aqui os meus contatos. Muito obrigada e eu espero vocês na próxima terça, às 20 horas, online e ao vivo e 100% gratuito. Um beijo, até mais.